Fala galera, curtindo aqui o Varanda Futebol Debate, Redação Varanda desta sexta-feira. E olha, hoje um conteúdo diferente aqui no Redação. Vamos fazer um compacto daquilo que teve de melhor ontem no programa Tubarões da Resenha, que acontece no canal Tubarões da Resenha, hein? Se você ainda não é inscrito, vem pro Tubarões da Resenha, que tá muito legal. Conteúdos de terças, quintas e domingos, sem contar os vídeos que teremos no canal. Então, se liga nesse compacto bem legal daquilo que rolou ontem na resenha do Tubarões. E olha, se inscreve no Varanda Futebol Debate, deixa o like e pode comentar muito aí no chat. Ao meio-dia estarei ao vivo ao lado do Thiago Jordão, El Bigodinho, no programa Santos Total. Grande abraço! Fala muito sobre o Santos Futebol Clube. Tá preparado, meu caro Adilson Moraes? Tô pronto, pô. Tô aqui já pra resenhar com a galera, com você, Marcão. E o clássico do próximo domingo, hein? Santos e São Paulo. Aliás, Vojvoda tá dando nova cara pro time do Santos Futebol Clube? Mudou os ares da Vila Belmiro, Adilson? Muda porque toda vez que muda um comando, você tem aí a expectativa de que o trabalho seja positivo, né? Isso sempre foi assim. Foi assim quando saiu o Carille e chegou o Caixinha, foi assim quando saiu o Caixinha e chegou ali o Kleber Xavier, enfim. Toda vez que muda um comando, você tem a expectativa de que algo melhore, né? O Santos é um novo time, mudou a cara, acertou os setores ali do Santos. O Santos fez um belíssimo primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. Já é ali mais ou menos uma cara do que o Vojvoda pensa para esse time. E eu não vou nem considerar, Marcão, o jogo contra o Fluminense. O Fluminense ali foi a estreia do Vojvoda, né? Ele já tinha ido para Salvador, lá acompanhar o time contra o Bahia, né? Teve a partida contra o Fluminense. Matheus Bach. Contra o Fluminense ainda não tinha o ele dedo deu continuidade dele. Ao trabalho do Kleber, né? Ainda não tinha a mão do Você sentiu totalmente. o dedo do Vojvoda? Não, ainda não. Não? Você entende que precisa de mais um jogo para você sentir ali o dedo, a direção do Santos? Todo mundo precisa sentir ali. Tem que dar tempo ao tempo. Tem tempo. E tem jogador que também que precisa sentir o dedo dele. É verdade, para ver se acorda, para ver se vai, né? Então, tem muita gente precisando sentir esse dedo aí do Vojvoda. Mas eu entendo que ele teve um tempo bom para treinar a equipe, né? Teve a data FIFA também que colaborou muito para isso. Então, assim, o Vojvoda vai ser cobrado em cima disso, porque tempo para treinar ele teve, né? Então, assim, falando ainda do jogo do Fluminense, achei que ali não tinha ainda tanto a cara do Vojvoda, não deu tempo ainda para ele perceber os jogadores, agora ele começa a perceber um pouco mais, já começa a mexer, tem a questão do Barreal que a gente vai conversar, a questão do Rolês, ele tem jogadores que ele já vai afastando, outros que ele pensa em reintegrar, enfim, ele vai dando uma cara dele, é claro que ele vai ser cobrado por isso, né? E o Vojvoda precisa muito. O Santos precisa que o Vojvoda dê certo e o Vojvoda precisa que o Santos dê certo para ele, porque esse último período, né, esse último tempo aí do Vojvoda no Fortaleza não foi legal, Marcão. Ele saiu do Fortaleza, saiu como ídolo, saiu ovacionado, teve toda aquela festa, mas a verdade é que ele deixou o Fortaleza no Z4. Não é uma sequência natural do trabalho? Porque, veja, uma hora o Abel Ferreira vai sair do Palmeiras. Ele vai sair do Palmeiras... Torço muito para isso. O Abel Ferreira vai sair do Palmeiras em algum momento? Muito provavelmente em baixa. Daqui tem 2, 3... não é normal, depois de 4 anos de Fortaleza, que ele saísse num momento não tão bom? Isso pode, de alguma forma, no meu ponto, Adilson, o Vojvoda fazia milagre no Fortaleza. Sim, ele fez muito. O normal do Fortaleza é o de hoje. Só que ele colocou o Fortaleza num patamar de time grande. O Fortaleza é um time médio do futebol brasileiro, então, Marcão, sendo bem razoável. Só que esse ano, o que acontece? Por que foi a cobrança tão grande com o Vojvoda? Houve uma certa paciência com o Vojvoda por tudo que ele já tinha feito no Fortaleza, né? Tricampeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, ele conseguiu colocar o Fortaleza numa final de Sul-Americana, algo inédito, né? Para um clube como o Fortaleza. Classificou 3 ou 4 vezes o Fortaleza para a Libertadores. 3 vezes campeão cearense, 2 vezes campeão da Copa do Nordeste. Baita número, pô. Aí ele sai dali com uma sequência de 9 jogos sem vencer. 6 derrotas, né? Desses 9 jogos sem vencer, 6 derrotas consecutivas e 3 empates. Isso. Ou seja, foi a gota d'água. Num ano aliás, né? O ano não acabou ainda, num ano que é o maior investimento da história do Fortaleza, né? Trouxe o Davidson, trouxe outros jogadores também, então gastou-se muito e esperava e não teve esse retorno. Então no Santos ele precisa dar essa volta por cima, até para ele. Então é bom para o Santos que ele dê certo, óbvio, e bom para ele também. A gente torce para que isso aconteça. Agora eu vejo o seguinte, o jogo importante do Vojvoda, para que a gente tenha uma base, se nós teremos mais do Santos contra o Fluminense ou mais do Santos contra o Galo, é agora contra o São Paulo.
É claro que nós temos aí um tempo de trabalho que não é um tempo grande para a gente classificar se o Vojvoda vai colocar o Santos na ponta de novo ou se nós teremos um Santos ainda capengando. Agora, que o sinal positivo que o Santos mostrou no último jogo dá impressão ao torcedor que as coisas vão mudar, acho que sim. Acho que o cartão de visita do Vojvoda foi excelente. Porque qual que era a postura do Santos, Adilson, quando o Santos jogava fora de casa? Covardia. Total. Tocando de lado, Exatamente. tocando para trás, enfim. Vimos um Santos que não foi reativo, um Santos propositivo, um Santos que tentou jogar, e isso realmente chamou a atenção. Agora, contra o São Paulo, é diferente, né? Você tem a rivalidade Santos e São Paulo, o São Paulo vem provavelmente com um time alternativo. Sim, tem um jogo difícil hoje. São Paulo jogou contra o Cruzeiro em Minas com um time alternativo também, porque estava focado na Libertadores. E o São Paulo jogou muita bola contra o Cruzeiro. Eu não sei se é tão bom para o Santos ter um São Paulo com time alternativo, não. Porque se pega o time titular, tá cansado, tá desgastado, o jogo é em Quito, é hoje à noite. Se pega um reserva, é um time que tá descansado, um time realmente que vai dar trabalho. E outra, jogadores, Adilson, que querem em algum momento ser titular. Então, esse jogo de domingo, para mim, ele pode ser um divisor de águas. Qual Santos nós teremos daqui para frente? É o Santos novo do Vojvoda, que joga bem dentro e fora de casa e busca o jogo, ou é mais do mesmo, como nós vimos aí durante os últimos 8 meses? O que se espera é que o Santos tenha uma postura, que o Santos seja uma equipe que proponha o jogo, até porque o Santos vai jogar na Vila, né? Então, assim, joga na Vila Belmiro contra o São Paulo, dentro da Vila Belmiro. Para quem gosta de retrospecto, de estatística, os últimos 10 jogos, né, que o Santos fez contra o São Paulo como mandante, né, o Santos não perdeu nenhum. Então o Santos vem de 7 vitórias e 3 derrotas. Agora, dentro da Vila Belmiro, também a pressão vai ser maior, né? O Santos precisa vencer esse jogo, porque o Santos, o Marcão, e você que está ligado com a gente aqui, é o seguinte, o Santos vem daquela goleada vexatória para o Vasco, né, onde tomou de 6-0, aí tomou 2-0 do Bahia, 0-0 com o Fluminense, né, e aí acabou empatando com o Atlético Mineiro em 1-1, ou seja, desses últimos 4 jogos, o Santos marcou apenas um gol. Então o ataque do Santos é pífio, é um dos piores ataques que eu já vi do Santos Futebol Clube. Então, assim, dentro da Vila, para mim o Santos precisa reagir. A defesa a gente está começando a arrumar, né? Tem reforços que chegaram, tem material humano para que ele possa trabalhar, ele pode fazer variações, enfim, tem aí o Adonis Frias, tem o Duarte que também chegou, ele tem peça. Agora, aliás, falando em zaga, Adilson, Adonis Frias, Alex Duarte, João Basso e Luizão. 4 opções de zagueiros para uma vaga muito provavelmente, que é a vaga do Zé Ivaldo. Exatamente. Quem joga, na sua opinião? Quem que é o melhor das opções? Qual é a melhor opção para o treinador Juan Pablo Vojvoda? Olha, eu comigo colocaria o Adonis, hein? Eu iria de Adonis. Eu iria com o Duarte. Alex Duarte? O Alex Duarte. Para mim é o melhor deles. Por quê? Porque o Alex Duarte, para mim, é um que está sendo mais exigido, né? Vem de uma liga mais forte. O Alex Duarte foi convocado para a seleção paraguaia. Aí você fala, pô, mas o Paraguai, quem é o Paraguai? Tá, mas o Paraguai tem uma tradição aí em zagueiros, né? Você vê aí o Gamarra, você tem aí o Gustavo Gomes que está no Palmeiras, que conversou muito com o Duarte, inclusive. Então, é claro que quem vê isso é o treinador na semana, durante os treinos. O Adonis Frias larga na frente, né? Já fez a sua estreia ali contra o Atlético Mineiro, então larga um pouco na frente do Duarte, que chegou agora essa semana, se representou, mas já disse que está à disposição para jogar. Ou seja, se o Vojvoda me quiser, eu estou pronto para entrar. Então eu gostaria de ver também o Duarte, que é um zagueiro que joga tanto pela direita, ele já disse, ele é destro, joga pela direita. Já jogou como lateral direito já jogou no Paraguai. como lateral direito. Se necessário for, joga também ali do lado esquerdo, tá certo que o Luan Pérez é titular absoluto ali, hoje mas para mim é mais completo do que o Frias. É claro que quem mostra isso é o campo, mas para largar, eu apostaria mais aí nesse currículo do Duarte. O Adilson, a médio prazo, eu tô contigo. A médio prazo, eu acho que o Alex Duarte é o melhor zagueiro que nós temos. A curto prazo, eu iria com o Frias, por ele já ter jogado ao lado do Luan Pérez. Isso, já largou na frente. Por ter ido bem, por ter largado na frente. Como o clássico é domingo, eu iria de Adonis Frias, mas estou contigo. Eu acho que o Alex Duarte é um zagueiro que, pelo que eu vi dos números dele,
pelo que eu vi dos vídeos, eu não acompanho. Você vai falar que você acompanhava o Lokomotiv Moscou? Não. Você tá de brincadeira, né? Não, né? Não. Você também, porque tem blogueiro que acompanha o futebol da Rússia, é uma barbaridade. Não Você não vai falar pra mim que você acompanhava o futebol da Rússia, não. Não, eu só acompanhei o da Ucrânia, né? Que o Lucas Lucas Meirelles já fez um gol lá. 7 minutos ontem o Lucas Meirelles guardou. Pois primeiro gol dele como profissional, um menino da Vila. Uma pena que não tenha sido no Santos, né? É verdade. Não foi com a camisa do Santos, para você ver o que é o futebol. O Santos foi mal nessa, foi né? Mal, Wilson? muito mal. O Santos foi muito mal nessa de não ter colocado o Luca, pelo menos para que ele ganhasse minutagem no período que ele jogou no Santos, né? E a gente não tem centroavante, pô. Agora você tá sendo injusto, né? Temos o Lautaro Dias. Temos o Lautaro Dias. Vou tomar água aqui, peraí. Temos o Lautaro Dias. O Lautaro Dias jogou muito contra o Atlético Mineiro. Lautaro Dias tristes, você quer dizer, né? Lautaro Dias tristes. Dias tristes, porque dias chuvosos. Dias chuvosos, nublados, dias ruins, dias nublados, dias cinzentos. Dias cinzentos. Quando foi a última vez que o Lautaro Dias fez gol? Você sabe disso? O Lautaro Dias faz exatamente 157 dias que o Lautaro Dias não marca um gol. Isso dá o quê? 5 meses. 5 meses. Quase que meia temporada. Quase que meia temporada. Então, que o Lautaro Dias não faz. E ele é a esperança de gols pro Santos. Aí você tem um Tiquinho que fazia 4 meses que não marcava um gol. Esses números deixam a gente preocupado, né? Preocupado, porque é aquilo que eu disse. Claro que eu não tô aqui querendo que venha dias ruins pro Santos. Não é isso, mas eu tenho que trazer para você a realidade. Eu falei dos últimos jogos do Santos, poxa, passou em branco contra o Vasco, passou em branco contra o Bahia, passou em branco contra o Fluminense, fez um gol contra o Atlético Mineiro. É claro que é o trabalho do Vojvoda, está começando agora, e a gente torce muito para que dê certo, mas que para mim o Santos contratou muita gente, e no ataque me preocupa porque já fechou a janela de transferência. Tem o Bilal para entrar? Você está esperando ou não? O Bilal ele deve entrar. Eu não tenho a previsão. Talvez você tenha isso, com maior conhecimento. Você já tem isso na mão ou não? Eu não tenho isso na mão. Agora, o que eu tenho visto é que o Bilal ele pode realmente evoluir nas mãos do Juan Pablo Vojvoda. Pode crescer? Ele pode crescer nas mãos do Vojvoda. Agora, você sabe quando o Bilal chega de fato, o Bilal entra de fato no time? Não tenho essa informação de quando ele vai jogar enfiado. O Bilal... Mas é a esperança que a gente tem. Não, eu não tenho esperança de Bilal nenhum. Você não fica feliz com o Bilal? Eu não fico feliz com o Bilal, não tenho esperança nenhuma com o Bilal. E o Bilal, a verdade é a seguinte, os jornalistas franceses que acompanharam o Bilal no Nice disseram o seguinte, que o Bilal de longe é ruim. De perto, parece que está de longe. É de longe. E o outro ponto é o seguinte, o Bilal está com problema de documentação, visto de trabalho, e pode acontecer com o Bilal o mesmo que aconteceu com o Youssouf N'Dié, que demorou 20 dias para ser regularizado e demorou 4 meses aqui no Brasil e voltou. E voltou para o seu local de origem. O planejamento do Santos Futebol Clube é uma maravilha, né? Agora, você acha interessante o Santos contratar jogadores desconhecidos, como é o caso do Bilal? Marcão, para você ver, né? O Santos Futebol Clube, a gente teve aí umas fases ruins do Santos, a gente ainda tinha o Kleber Pereira, né? Que fazia gols, você tinha centroavantes que fazia gols. Na pior das hipóteses, você tinha lá um Zé Love, né? Que também é um querido pelo torcedor santista. Isso era quando a gente tinha as vacas magras do Santos. Eu tenho aí mais de 50 anos, peguei toda aquela fase difícil do Santos, que não ganhava título de nada, mas a gente teve centroavantes, teve o Guga, por exemplo, quem é que não se lembra do Guga, né? Grande centroavante pelo Santos, que nos deu tanta alegria naquela época, e hoje em dia você não tem mais ninguém. Hoje você traz jogadores que não estão à altura do Santos Futebol Clube, apequenaram tanto o Santos hoje, que qualquer jogador aí de segundo escalão na América do Sul, que você chame para jogar no Santos, ele vem para ter no seu currículo o prazer de um dia poder contar pro filho dele ou pro neto que ele jogou no time do Pelé. Você sabe quem que é o artilheiro do Santos na década? O Jordão trouxe um slide hoje. Você sabe quem que é o artilheiro do Santos na década? Não faço ideia. Marcos Leonardo. Na década? Na década. Segundo artilheiro do Santos. Jordão, me relembra aí. Marcos Leonardo. Marinho. É o segundo maior artilheiro do Santos na década. Terceiro. Maravilha. Guilherme, que o senhor tanto critica, que a galera pega no pé, o Guilherme amado. é o terceiro maior artilheiro do Santos. Depois você tem nessa lista Caio Jorge, depois você tem o Madson, lateral direito. Meu Deus do céu. Lucas Braga está entre os maiores artilheiros do Santos na década. Então, Adilson... É reflexo de todos esses anos. Exatamente. Quando você olha esse número, ou esses números... Nós temos exatamente a resposta por que o Santos está onde está. Exatamente. E aí você traz o Lautaro Dias, que você fala que é uma incógnita. O Tiquinho, né, que ninguém sabia
por que o Tiquinho estava no Santos, fez agora um gol de pênalti aí, espero que o Tiquinho volte a ser pelo menos um pouco daquilo que ele foi no Botafogo, naquela temporada que ele mandou muito bem no Botafogo, mas o Santos está devendo e devendo muito, e a gente não tem um centroavante, você não tem um nome ali que possa dar esperança para o torcedor santista. Olha, esse cara vai resolver, agora sim nós temos um centroavante. Não tem, já tentou-se de tudo, né? O David Washington, que chegou e já foi embora. Exato. Também foi uma decepção, David Washington, ou seja, então o Santos nunca tentou o Neymar de falso 9 como centroavante, para o Neymar jogar mais perto do gol, que ali seria um lugar onde ele poderia render. O Neymar não rendeu ali também ainda, né? Deve muito. Ou seja, eu me preocupo, Marcão. Eu também estou preocupado, mas a verdade é o seguinte, acho que o Santos, a partir de agora, precisa ter mais cuidado nas contratações. O Santos gastou 170 milhões de reais num time que está capingando. Ou seja, dinheiro não é o problema. Não. Dinheiro não é o problema. O problema é justamente a falta de competência nas contratações. O Santos tem dinheiro. Aonde que vai buscar, como vai pagar, não sei. Mas dinheiro, credibilidade, como disse o Alexandre Matos, tudo isso nós temos. Então, o Santos... Essa história que o Santos não tem credibilidade, isso aí é balela, isso aí é mentira. Então, há tempos... Ninguém sem credibilidade consegue gastar 170 milhões de reais. Então, essa história que o Alexandre Matos disse aí, que o Santos não tem credibilidade, isso aí é balela. O Santos tem credibilidade, o Santos tem dinheiro, só que emprega mal o dinheiro. Então, nessa temporada, acho que, salvo engano, o Santos tem a 8ª folha mais cara do Campeonato Brasileiro. Ou seja, só que o Santos tem 16º, né? Quando o Santos foi rebaixado para a Série B em 2023, o Santos também tinha uma folha salarial muito maior do que a folha salarial do Fluminense, por exemplo. O Fluminense foi campeão da Libertadores e o Santos foi rebaixado para a Série B. Então, ou seja, o Santos... Também concordo quando você diz que o problema do Santos não é dinheiro. Muitos, né, que aí comentam do Santos, tem os seus canais e falam disso, que o Santos é um time quebrado, que o Santos não tem dinheiro, que o Santos não consegue contratar. Não, dinheiro até tem para montar um bom time, né? Agora, o problema é que o Santos contrata muito mal. O Santos não tem um departamento de scout, o Santos não tem uma inteligência. Semanas atrás saiu até uma pesquisa de que o próprio Santos encomendou essa pesquisa, de que os grandes clubes do Brasil, aqueles clubes que estão sempre brigando por títulos, eles têm no seu departamento de inteligência, de scout, de mapeamento de mercado, de análise, seja o nome que você quiser dar, no mínimo, Marcão, 9 profissionais. 9. Isso. Sabe quantos tinha no Santos? 3. Ou seja, eles têm 3 vezes mais aquilo que nós temos. Então é por isso que eles conseguem mapear, por isso que conseguem descobrir jogadores, por isso que conseguem trazer contratações que dão certo. Pode estar errado? Pode, mas o risco é muito menor quando você tem ali um raio-x, um mapeamento, uma estatística daquele jogador. Coisa que o Santos não faz. O Santos contrata hoje muito por ocasião, por circunstância. Está livre no mercado, então a gente traz. Está em final de contrato, então a gente traz. Por empréstimo, então a gente traz. É dessa maneira que os jogadores do Santos estão chegando. Claro, alguns são contratados em definitivo, mas a maioria tem sido dessa maneira. Apostas. Tá aí o resultado, né? Ó, tem muita gente, Adilson, os tubarões estão bombando. Boa. No chat do Tubarões da Resenha. Aliás, meta até domingo. 10 mil inscritos aqui no Tubarões da Resenha, hein? Corta pra mim, produção, corta pra mim. Alô, Thiago Jordão. Meta de inscritos aqui no Tubarões da Resenha. Adilson Moraes hoje é o convidado do Tubarões. Terça-feira que vem teremos um novo convidado aqui. E olha, Tubarões da Resenha promete demais, hein? Promete demais. Thiago Jordão na produção. Tá ali o Adalberto, o nosso Dadá. O Juninho também na produção do Varanda Futebol Debate. Aliás, o Adalberto tomando um cafezinho como é de praxe nesse momento. E você curtindo aqui o Tubarões da Resenha, já vai se inscrevendo. Então, meta do Tubarões. Já estamos chegando a quase 5 mil inscritos. Para a blogueirada pirar, para a blogueirada realmente se desesperar, a meta é a seguinte: 10 mil inscritos no canal Tubarões da Resenha até domingo agora, hein? Vamos arrebentar no Tubarões da Resenha, que contra o trabalho não tem adversário, hein? Contra o trabalho não tem adversário. Então vamos lá, 10 mil inscritos no canal Tubarões da Resenha. Contra o trabalho não tem qual é. Contra o trabalho não tem qual é. Tá aí o nosso Adilson Moraes. Ó, muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate. Aliás, no Tubarões da Resenha, falamos do zagueiro. A disputa está entre Adonis, Alex Duarte e também o João Basso. Pelo que nós temos de informação, prioridade 1, Adonis Frias, 2, João Basso, 3 é o Alex Duarte nesta corrida para o jogo de domingo. Deve ser Adonis Frias
e Luan Pérez a zaga do Santos. Lateral direito, Igor Vinícius está fora, está suspenso. Aliás, teria forçado o terceiro cartão amarelo, porque contratualmente ele não pode jogar contra o São Paulo. Isso foi colocado na negociação entre Santos e São Paulo. O Santos perde alguma coisa sem o Igor Vinícius? Eu acho que não. Eu acho que o Mike compõe bem ali, joga bem. Não sei como é que será o esquema tático do Vojvoda, né? O Vojvoda, ele costuma montar uma equipe de acordo com o adversário, ele estuda, ele já disse isso, ele tem variações técnicas, não é aquele treinador que é preso a um esquema tático, como era o Carille, por exemplo, né? Completamente previsível. Ele adotou ali um esquema tático e não abria a mão daquilo. O Vojvoda não, é diferente. Ele pode jogar no 4-4-2, ele pode jogar no 3-5-2. O São Paulo joga muito com 3 zagueiros, né? O Crespo, né, utiliza muito esse esquema tático de 3 zagueiros. Pode ser que ele queira, de repente, aí, por conta disso, também vir com um esquema de 3 zagueiros. Acho difícil, mas enfim, eu aposto mais nessa formação clássica, né? Ali com 2 zagueiros, 2 laterais. Acho que vai ser isso. Que vai ser isso. Não vai fugir muito do que foi contra o Atlético Mineiro. Em termos de ideia de jogo, você é contra o 3-5-2 do Santos? Não. Porque eu não aguento mais o 4-3-3, Adilson. Não sou contra. Né? E agora o 4-4-2 se encaixou, né? Se encaixou. O problema do 3-5-2 é que como você tem ali 3 zagueiros, você precisa de 2 bons laterais, que no caso seriam alas, né? Mike não é um bom ala? Eu acredito que sim. Do lado esquerdo você não tem o Souza? Tem o Souza. Pô, eu vejo o time assim, o próprio Escobar. O Escobar é muito voluntarioso, bem jogando bem. O problema do Escobar é do meio pra frente. É do meio pra frente, né? Adilson, com 3 zagueiros, a galera que tá curtindo em casa, no carro, numa casinha de sapê, no trânsito, setinha pra direita, na chuva, na fazenda. 3 zagueiros, eu enxergo o time mais ou menos assim, ó. Vê se você gosta desse time, vamos debater. Brasão no gol, titular absoluto. Será que ele vem? Oi? Você acredita que o Brasão vem como titular? O Brasão joga. Joga? O Brasão volta a treinar amanhã. É claro que tem um protocolo médico, depende ali se ele vai ter dor de cabeça ou não. Tem uma série de questões, mas tudo indica pelas informações que o Brasão vai pro jogo domingo. Então eu iria. Domingo eu sou a favor do 4-4-2, tá? É que eu quero colocar na discussão aqui um 3-5-2 pro Santos pensando mais à frente. Um 3-5-2 pro Santos eu vejo da seguinte forma, Adilson. Brasão no gol. 3 zagueiros. Duarte pela direita. Frias jogando como zagueiro central. E Luan Pérez pela esquerda. 2 alas. O Mike pela direita. Do lado esquerdo o Souza, não o Escobar. No meio campo, já que eu tenho 3 zagueiros, eu iria de Zé Rafael. Zé Rafael como o primeiro homem do meio campo. Eu iria de Roleiser e Neymar Júnior. Quem é que marca? O Zé Rafael. Só o Zé Rafael. Zé Rafael. Tá. Eu iria de Zé Rafael e o Roleiser voltando, compondo ali. Tá. Ou o Vitor Hugo, né? Tem o Vitor Hugo. Ou o Vitor Hugo. E na frente? Mas aí eu teria que sacrificar, porque o Neymar não sai desse time, né? Guilherme Lautaro. Pra mim, Guilherme Lautaro. Que deve ser esse time, né? O provável Santos. Talvez a dúvida aí, até para você comentar, se você coloca o Zé Rafael como o primeiro volante no esquema com 3 zagueiros, você não precisa ter um outro pegador na frente dele. Porque o Zé Rafael é um jogador de marcação. No Palmeiras ele jogava como primeiro volante. Então, é claro que ele não tem a mesma intensidade, o mesmo vigor físico de tempos atrás. Mas eu iria de Zé Rafael. Eu acho que Roleiser e Neymar talvez ficar muito exposto. Vitor Hugo. Então vamos lá. Zé Rafael, Vitor Hugo e Neymar. Guilherme Lautaro Dias. Então, contra o Atlético Mineiro, né, esse trio aí que a gente viu jogar pela primeira vez, né, o Schmidt, né, foi o João Schmidt, o Zé Rafael e o Vitor Hugo, né, jogaram muito bem. Né, o Santos fez um primeiro tempo muito seguro contra o Atlético Mineiro, até o segundo tempo vinha bem até a expulsão ali do Zé Ivaldo. Mas para mim o problema é que para você ter o Neymar no time e da maneira como o Neymar vem jogando, né, com liberdade e sem ter a obrigação de marcar, porque o Neymar não consegue marcar hoje, né? O Neymar não consegue marcar. No popular, o Neymar hoje, em condições normais, num time competitivo, o Neymar tá no banco. É banco. Tá no banco. Eu falava aqui em off com a gente. Concordo. Vou até repetir o que eu disse aqui. Se o Ancelotti fosse treinador do Santos Futebol Clube, o Neymar seria banco.
É que o Vojvoda não tem o tamanho do Ancelotti. Isso. Né? E tem toda uma circunstância também do Santos, o que o Neymar representa, a questão da idolatria, a questão dos números que ele traz para o Santos em relação a marcas, a merchan, tem um pai do Neymar, enfim, é uma série de coisas, tem todo um contexto. Ele não é um jogador comum, ele não é tratado como um jogador comum. Né? Falando sobre isso, Extracampo. o Vojvoda tem peito, tem casca para tirar o Neymar do time titular? Não é tirar durante o jogo, ele já tirou contra o Galo. E foi aí que o Santos conseguiu empatar. Se o Neymar tivesse jogando aquela partida até o final, o Santos perderia o jogo. Perderia o jogo. É na base do eu acho, mas eu acho que o Santos perderia o jogo. O Vojvoda tem peito para tirar o Neymar? Não tem. Poucos treinadores do Brasil teriam. Pouquíssimos. Porque assim, você precisa ter... Primeiro que você tem que ter respaldo da diretoria. Coisa que no Santos não existe. Não tem. Não existe. A diretoria do Santos é uma porcaria. A diretoria do Santos não existe. Ali não existe. Não existe comando, não existe planejamento, não existe absolutamente nada, nem transparência com o torcedor existe. Eu vou dar um exemplo para você. A maior contratação desse ano, ou uma das maiores contratações esse ano do Cruzeiro, né, que é um time que está brigando aí por título na Copa do Brasil, é um time que está brigando por título no Campeonato Brasileiro, foi o Gabigol. Né? E aí chegou o técnico português, né? O Jardim, o Leonardo Jardim. Isso. E ele colocou o Gabigol no banco de reservas. Ele barrou a maior contratação do Cruzeiro, ele colocou o Gabigol no banco e apostou no Caio Jorge. O Caio Jorge hoje, ex-Santos, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas tá jogando muita bola. Tá jogando muita bola. Mas por que ele fez isso, Marcão? Por que ele peitou e colocou o Gabigol no banco? Porque ele tinha o respaldo da diretoria. A diretoria falou assim, o BH falou, não, você pode colocar que a gente segura ondas. É isso que você quer fazer? Tipo o Silvio Santos, né? Você está certo disso? Né? Tem certeza do que você está fazendo? O português disse, não, deixa comigo. Ou seja, o Gabigol precisava de um banco. E agora até o Gabigol está voltando a fazer provavelmente, gols. Adilson, agora no Santos você não tem. Se o Gabriel Barbosa fosse o titular do Cruzeiro, o Cruzeiro não estaria na ponta. Então... Como tá brigando pelo título. Exatamente, porque não tinha rendendo, não estava jogando com nome, né? Tava fazendo um monte de besteiras, ou seja, dando declarações erradas também. Agora vamos lá, eu quero saber o seu time com 3 zagueiros. Vamos lá. Sem pipocar, hein? Com 3 zagueiros? Você tá no Tubarões da Resenha. Cara, Tubarões da Resenha. Deixa eu mandar um abraço pra galera. Mais de 500 varandeiros. Você tá acostumado a participar do programa com 10, 12 pessoas vendo lá? Meia dúzia, né? Já comprei mais uma briga aí. Já comprou mais uma briga, hein? Mas é o seguinte, a galera chegando aqui no Tubarões da Resenha. Marcão gosta. Ele gosta. Tem lá um puxa-saco do presidente Marcelo Teixeira com ele lá também. Mas tem muito puxa-saco. Tem muito puxa-saco. Marcelo Teixeira não morre afogado de jeito nenhum, a verdade é essa. Esse aí não morre afogado em hipótese nenhuma. E trouxe mais um Bilal agora, né? Trouxe mais um. O Marcelo Teixeira tem de puxa-saco. Bilal não é, né? Aliás, se espirrar, saúde, hein, presidente Marcelo Pirillo Teixeira. Agora vamos lá. Escale o Santos com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros? Com 3 zagueiros. Eu não fujo muito disso que você trouxe, não, né? Você colocou aí o Brazão, o Mike, né? Ali o Duarte pela direita, o Luan Pérez pela esquerda, o Frias ele mais centrado, também o Souza aberto ali pela esquerda. O meio-campo, você colocou. Aí é o ponto. O ponto é meio campo, né? Eu tirei o Arão, que a gente vai chegar no Arão daqui a pouco. Não, o Arão nem conta. Arão Panturrilha. É mais um, né, das grandes contratações do Santos, desse departamento de scout do Santos aí. E ali você tem a questão do. Você tirou o João Schmidt, né? Do seu time. Tirei o João Schmidt. Você tirou o João Schmidt. Tirei. Porque com 3 zagueiros eu entendo que você pode ter um volante ali. Não tão pegador, pode ter um volante com maior qualidade para sair jogando, mas que saiba marcar, como é o Zé Rafael. Então, eu acho que eu só tiraria desse time aí, manteria esse meio campo que você colocou, o Zé Rafael, né? Vitor Hugo, Neymar e Rolês, e na frente, junto com o Lautaro Dias, né? O Guilherme, eu não sei se o Guilherme e o Lautaro Dias, eu acho que eu iria de Guilherme e Tiquinho, viu? Guilherme e Tiquinho. Não sei se bem que o Lautaro Dias precisa de minutagem, mas pelo momento que vive o Santos, eu iria com o Tiquinho. Eu acho que o Tiquinho, como eu disse... Não daria continuidade ao Lautaro? Porque o Lautaro no último jogo, ele se movimentou muito. O Lautaro, ele brigou muito. Ele deu alternativas para o nosso meio campo que o Tiquinho não dava. O Tiquinho entrou bem. Talvez provocado pela sombra do Lautaro Dias,
o Tiquinho teve que entrar com mais energia, entrou mais ligado, porque o Tiquinho estava se arrastando há muito tempo no Santos. Muito tempo. Agora, eu achei que o Lautaro surpreendeu. Quebrar a sequência do Lautaro, pra mim, agora não é o legal. Porque eu não posso olhar o histórico do cara. Tem que fechar o olho nesse momento pro histórico do Lautaro, que ele tá 150 dias, e começar uma história do zero com ele. Esquece que o Lautaro faz 5 meses E aí que não você faz mata gol. o Tiquinho de vez. Não. O Tiquinho é banco. O Tiquinho não tem jogado bem. O Tiquinho fez o gol de pênalti, bacana, personalidade, participou ali da roubada de bola com o Tassigol. Então, você não daria uma chance pro Tiquinho, porque agora que o Vojvoda chegou, é um novo trabalho? Não, sinceramente não. Mesmo ele fazendo gol de pênalti, mesmo ele tendo o Tiquinho teve histórico... 8 meses aí, pô. O Tiquinho teve 8 meses, o que aconteceu? Mas todo mundo teve 8 meses. Não, mas tudo bem. O que eu tô dizendo é o seguinte, vamos lá. O Tiquinho teve 8 meses de trabalho. Não foi bem. Chega o Lautaro Dias, mas deixa eu te provocar, o primeiro então. jogo o Lautaro Dias vai bem. Deixa eu te fazer uma pergunta, tiro o Lautaro Dias? Peraí, não tiro. Nesses 8 meses que você disse aí, né? Quem que tá bem no Santos? Porque pra mim é só o Brasão. Não, aí você tem razão. É só o Brasão. Não, aí você tem razão. Quem que tá bem? Ninguém tá bem. Hoje dá pra tirar o Brasão, o Luan Pérez, o Escobar. Talvez o Brasão, o Escobar. E o Luan. Mas de resto, tá todo mundo devendo. Nessa parte concordo contigo. Aí você vai sacrificar o Tiquinho. Foto do time como todo, salvam 3. Salvam 3. Então, não é nem 50%. Então, assim, nessa temporada toda, pra mim, por isso que eu digo, claro, respeito a opinião sua, de quem tá em casa, curtindo a gente, tá de boa, tranquilo, mas... Pelo que o Santos investiu no Tiquinho, pelo que ele trouxe, pelo que o Tiquinho já entregou no Botafogo, pelo que a gente sabe o que ele pode entregar. É um jogador que sabe fazer gol. Não vive um bom momento, é claro, mas de repente com um novo treinador, fez um gol de pênalti, dá uma moral, tira aquela nhaca, dá uma lavada, dá mais uma chance, pelo menos mais uns 3 jogos. Tiquinho, irmão, deu... Você fez aquele gol lá, valeu. O Lautaro tá pedindo passagem, tá dando certo. O Lautaro vem agora com você. Para você não ser injusto com o Tiquinho. Para depois ele não chegar e falar assim, poxa, logo agora que o Vojvoda começou um trabalho, agora que eu consegui, de repente, o Santos crescer, jogar melhor, produzir mais oportunidades de gols, porque o Santos não produzia oportunidades de gols. O Santos é uma equipe que não faz gols e não produz também oportunidades de gol. Dessa vez não, dessa vez a bola chegou no ataque. O Neymar teve chance de ir para a rede, não foi, furou, teve aquela questão do pênalti do Escobar no Neymar também, que era uma oportunidade ali de repente de converter em gols, ou seja, o Santos produz mais, então produzindo mais, aí você pode cobrar mais do centroavante. Agora, se a bola não chega, como não chegava, nem para ele, nem para o David Washington, nem para ninguém, então eu acho que eu daria pelo menos mais uma sequência de jogos aí pro Tiquinho. Thiago Jordão tá me avisando aqui que já estamos com 4.100 inscritos no canal Varanda Futebol Debate. Atenção, Varanda não, Marcão. No canal Tubarões da Resenha, 4.100 inscritos. A meta pra blogueirada pirar, hein? Meta da blogueirada. 10 mil inscritos até domingo. Atenção. 10 mil inscritos até domingo é a meta pra gente deixar a blogueirada ainda mais pirada. Então, você que tá curtindo o Tubarões da Resenha, projeto novo do Grupo Varanda Comunicações, é o 3º canal, né? Do Grupo Varanda, tá voando. Rapaz, Grupo Varanda Comunicações, terrível, hein? Mano. Varanda Futebol Debate, Varanda TV e Tubarões da Resenha. Tem muito blogueiro puxando o cabelo e a gente fica preocupado com isso, mas feliz ao mesmo tempo. Então, se inscreve aí no Tubarões da Resenha, vem com a gente. Agora, nós falamos aí de várias opções e não falamos dele. Quem? O William Arão. Nossa Senhora. O Arão é um dos maiores micos da história recente do Santos Futebol Clube. E outra coisa, Adilson, você vê que o William Arão vai voltar a jogar em alto nível? Porque, cara, o Santos fala que ele não tem problema físico, que os exames de imagem não mostram absolutamente nada. O jogador não tem segurança para jogar. Hoje, inclusive, o Arão, a previsão é que ele treine no gramado. O treino tá rolando daqui a pouquinho. O Arão, você acredita que ele vai dar a volta por cima? Ou realmente foi um mico danado, um baita tiro no pé, essa contratação do Santos? Mais uma, né? Eu acho que 1 milhão por mês, hein? 1 milhão por mês. Uma milha. Porque, vamos pegar o Santos. Quando eu falava aqui no começo da live da questão do Santos, que a questão do peixe não é problema financeiro, é uma questão de planejamento, de ir no mercado e contratar mal e contratar errado, né? Voltando um pouquinho aí a fita, tem do Morelos, né? Contratou o Morelos, você falou do Yusufa, teve a questão também do próprio Julian Furt. Quanto tempo o Furt ficou esse ano no Santos?
O Fute ficou ali uns 6 meses parado, recebendo 1.200.000, 1.300.000 por mês, sem poder jogar, treinando separado, depois foi reintegrado, depois foi negociado, mas nisso daí, irmão, foi mais de 10 milhões jogado fora. E qual foi o benefício que ele trouxe para o Santos? Se você colocar ali no lápis, custo-benefício, como faz toda empresa séria, né? Você que tem a sua empresa, você que é empresário, ou você que também que tem aí a sua conta em casa, claro, você vai colocar ali o custo-benefício, né? E qual é o custo-benefício do Fute para o Santos? 0. 10 milhões jogado fora. E se isso era uma empresa, teria sido demitido o diretor, teria sido demitido o gerente, o presidente também teria rodado, teria que dar explicação para os acionistas, enfim. Mas no Santos nada acontece e segue seguindo, né? Segue com os mesmos erros. A questão aí do Arão, o que mais me preocupa, né, em toda essa história do Arão é o seguinte, ô Marcão, não existir uma transparência, não tem uma transparência para o torcedor. O torcedor no Santos hoje, ele não sabe exatamente em quem confiar. A informação que chega é que é uma lesão, aí não é uma lesão, é um edema, aí não, é um problema na panturrilha, não, ele está treinando, não, ele vai voltar a treinar. Aí o doutor Rodrigo deu uma declaração de que em breve ele estará à disposição do treinador, mas esse em breve é algo assim muito vago, né? Esse em breve quando? Uma semana? 2 semanas? 3 semanas? 1 mês? Existe a expectativa de que ele jogue contra o Bragantino? Existe a expectativa de que ele jogue contra o Grêmio? Não se sabe. E aí isso é mais preocupante ainda porque o Arão não tem um histórico de contusão. Ele jogou, todo mundo conhece o Arão, é do Flamengo, né? Mas ele não tem um histórico de contusão, né? Não tem um histórico de lesão. Agora, para mim, se isso não chegar a um consenso, né? Ou uma verdade, ou o Arão ir para campo, o que o Santos tem que fazer é rescindir, chamar o William Arão e falar: Arão, é o seguinte, como você disse, as imagens aqui estão dizendo que você não tem nada. O departamento do médico aqui do Santos diz que em breve você vai se recuperar. Aí você vai pro campo. Quando você vai pro tudo ou nada, eu senti de novo, tá? Sentiu. E isso é subjetivo, né? Se você chega no médico com dor, dizendo que você está com dor de cabeça, e eu sou médico, eu não posso saber se você está dizendo a verdade ou não. Você está dizendo que está com dor de cabeça, vou fazer o quê? Né? Então, para mim, teria que rescindir. 2 meses, 1 milhão por mês. Aí você coloca 2 meses, 1 milhão por mês, já são 2 milhões. É 2 milhões jogado fora. O Adilson, meu caro Thiago Jordão, produção do Tubarões da Resenha. Vamos colocar os números do Ilharão aí. Vamos colocar os números do Ilharão pra galera curtindo o Varanda Futebol Debate. Vamos acompanhar a trajetória do Arão na carreira. Né? Tá aí os números pra você. O Arão no Flamengo ficou 6 anos no Flamengo. Ao todo jogou 371 jogos. Marcou 35 gols. Deu 23 assistências, teve 3 lesões e jogou, em média, 80 minutos por partida. Depois ele foi para o Fenerbahçe da Turquia. Ficou no clube por 1 ano. Jogou 45 partidas, fez 1 gol, 5 assistências, teve 1 lesão, em média, 75 minutos por jogo. No Panathinaikos, o Arão ficou 2 anos. Jogou 84 jogos. Marcou 4 gols, deu 4 assistências, teve 1 lesão e jogou em média 69 minutos. E no Santos, ele está 2 meses, jogou 1 partida, nenhum gol marcado, nenhuma assistência, 1 lesão e jogou apenas 7 minutos o William Arão. Olhando esses números, Adilson Moraes, me dá uma impressão que não é um problema recorrente do Arão, problema na panturrilha ou não problema físico. No Flamengo ele jogou muitos jogos, quase 400 jogos no Flamengo em 6 anos. É um baita número. 80 minutos, né? A média do Arão no Flamengo foi de 80 minutos, ou seja, uma partida de futebol tem 90 minutos, ele jogou 80, praticamente participou de quase todos os jogos, né? E mesmo assim, caindo um pouquinho quando ele foi para o Fenerbahçe, caindo um pouquinho quando ele foi também ali para a Grécia, no Panathinaikos, a média dele ainda se manteve alta. E agora no Santos, ele chega, ainda que ele tem uma lesão, ainda que ele tenha ali, dê o nome que você quiser, né? Eu não sou médico, eu sou jornalista esportivo em si, mas é edema, não é lesão, é um edema, enfim, né? É um desconforto muscular e tal. Mas 2 meses, Marcão, é muito tempo para o Santos não ter ali um diagnóstico e, pior do que isso, não ter um prazo estimado de recuperação do jogador. Porque hoje ninguém sabe quando que o Arão vai jogar, se o Arão vai voltar a jogar,
né? Ou se o Santos vai rescindir o contrato. Eu acho que essa semana, né, ou nos próximos pelo menos 10 dias, se o Arão não evoluir e se o Arão não ficar à disposição do Vojvoda no jogo contra o Red Bull Bragantino, eu acho que não vai ter outra situação a não ser o Santos chamar o Arão e falar, não, desculpa, não deu certo, foi um erro, vamos Dá para rescindir. dizer, Adilson, que com os números do Arão, ele não chegou machucado no Santos? Porque é um cara que tem um histórico em termos de, Não, mas ele chegou... em termos de minutagem. Não, ele chegou pronto para jogar. Ele chegou pronto para Tanto jogar. que ele jogou. O que chama atenção é que dos últimos 5 jogos do Panathinaikos na Grécia com o Arão, ele jogou 3 minutos. Ele jogou 3 minutos. Agora, quando você olha... Mas ele jogou nesses últimos 5 jogos que ele jogou no Panathinaikos, que ele jogou só 3 minutos, foi por questão médica? Questão técnica. É questão técnica. Opção do treinador. Opção do treinador. Ele estava à disposição. Questão entendeu? totalmente técnica. Exatamente, era uma questão técnica. E não porque ele estava lesionado e ficou fora. Isso. No Santos, não. No Santos não é uma opção técnica. No Santos é uma questão médica, né? Ele não está à disposição do Vojvoda porque ele tem um problema médico. Agora, perfeito. Ele chegou pronto para jogar. Pronto para jogar. Chegou à disposição. Tanto que ele atuou contra o Flamengo. O Arão foi contratado para ser o camisa 5 do Santos. Pô. Exatamente. Camisa 5, titular absoluto. Comandar o meio campo. Jogar camisa e resolver o problema. Titular absoluto. Hoje, com tudo isso que aconteceu, o Arão está recuperado. Você coloca o Arão para jogar como titular? Hoje briga João Schmidt e Arão. Eu continuo achando que o Arão 70%, 80% é mais jogador que o Schmidt. O Arão, para mim, é melhor que o Schmidt. É mais jogador que o Schmidt. O Arão recuperado, né? Pronto, olha, o departamento médico liberou. Ele está pronto para treinar, né? Treinou, rendeu. O Vojvoda tem à disposição, pode relacionar, né? Pode viajar com o time, enfim, pode ficar no banco. Para mim, o Arão é muito mais jogador que o Schmidt, né? Entrega muito mais. Aliás, o Schmidt ficou um tempo no Santos aí, foi bem ali na Série B, depois caiu muito de produção. Esse ano o Schmidt ficou muito, muito aquém. Agora com o Vojvoda, com essa nova formação, o Schmidt, Vitor Hugo e Zé Rafael, ele jogou um pouco mais contra o Atlético Mineiro. Dá a esperança de que o Schmidt possa voltar a render nesse time do Santos, mas é muito pouco pelo tempo que ele tem. Agora o Arão, né, aí comparando histórico, nome, trajetória, o Arão para mim é muito mais jogador que o Schmidt. Eu acho o seguinte, hoje muito se fala, né, foi um erro contratar o Arão. Cara, esse é o caso que grande parte da crônica do Santos e a torcida validou. Se eu tivesse lá, isso que eu tô falando, se eu tivesse lá, ou você tivesse lá, eu teria contratado. Eu teria contratado, pô. Eu não sei a cifra, se fala em 800 mil. Tá. Se fala em 800 mil, perto de R$1 milhão, o valor total do Ilharão no Santos Futebol Clube. Eu não sei. Valeria a pena. Por esse valor? É até um valor alto. É até um valor alto, mas o problema é que quando ele chegou não consegue jogar. Então assim, é o tipo do caso, que nem muito se fala. O David Washington foi uma contratação errada? Pra mim não, pô. Claro que não. Então, se não deu certo é outra história, mas eu não posso colocar a culpa na diretoria porque o David não deu certo. Então, eu gosto de separar uma coisa da outra. Exatamente. Se você falar o Lautaro Dias, se não der certo, o Lautaro Dias não jogava no Cruzeiro. Então, é uma contratação duvidosa. Tava no estaleiro. O jogador Gustavo Cabadeiro, que é ruim que dói com a bola no pé. Jogador do Nacional do Paraguai. Os números não eram bons. O Bilal, que você quer ver entrar. O Bilal tem números horríveis na carreira. Se o senhor gosta do Bilal ou não, é outra história, o problema é teu. Agora, o Bilal é um jogador que não gera confiança. Nenhuma. Né? E o Bilal é grosso pra Dedéu, é grosso. É grosso? É o que dizem aí. Né? O Bilal é jogador grosso, é ruim de bola. Ele pode ficar escondido, né? Exato. E no frio é um problema. Pode encolher, né? Exato. Colhe. O Bilal, quando tá o clima mais fechado, mais frio, o Bilal se esconde. Aliás, o Jordão falou que o Bilal tá duro. Porque ele chegou lá no CT de Uber. Então tá sem dinheiro. Tá sem dinheiro, tá duro. Então tá sem dinheiro o Bilal. Informação do Jordão, o Bilal tá duro. Porque o Bilal tava sem contrato no início. Tem sentido, né? Tem sentido, né? Porque se o Bilal tava sem contrato, tava 30 dias sem receber, tá duro. Tá duro, o Bilal tá duro. Tá duro o Bilal. Eu não tinha pensado nisso, hein? Tá duro. Eu não tinha pensado nisso. Então, veja, tem alguns jogadores... Mas o senhor costuma pensar no Bilal ou não? Não, mas de acordo com a tua fala, a gente começa, claro, imaginar o que poderia acontecer. Agora, tem jogador que você olha e você fala assim, cara, peraí. Mas tem alguns casos, o Arão, acho que 80% da torcida contrataria. Traria. O David contrataria. Então, quando você separar uma coisa da outra. Quando você falou assim, R$1 milhão eu achei um pouco caro. Eu não sei, porque por esse valor,
pro Arão vir pro Santos para resolver, vestir a camisa 5, como você disse, e ser titular absoluto, falar, olha, a 5 é sua, você vai ser o dono do meio de campo, você vai ser o xerifão, você vai ser aquele homem que vai dar proteção à nossa zaga, né? Você vai proteger a zaga santista, pode se montar um esquema diferente, um jogador experiente, de experiência internacional, ou seja, qualquer um assinaria. Qualquer um, acho que validaria essa contratação. E como eu disse, ele chegou no Santos, ele não chegou contundido no Santos, porque se ele chegasse contundido no Santos, ele não estaria à disposição, não estaria relacionado e não teria ido para aquele jogo contra o Flamengo. Jogou só 7 minutos, mas ele chegou pronto, ele não tinha problema, ele sentiu ali que teve essa questão toda, e aí não se sabe se ele se machucou ali naquele jogo contra o Flamengo, ou se ele já chegou lesionado. Se ele chegou lesionado, o jogador antes de ser contratado, essa é a pergunta que eu faço, e deve ser também a pergunta que você, ligado aqui nos Tubarões, deve estar perguntando, meu amigo torcedor, mas peraí, Tubarões. No Tubarões, mas peraí, antes de você ser contratado, Marcão, né, você que tem 3 empresas agora, tá com um monte de CNPJ aí. Todas quebradas. Todas quebradas? Todas quebradas. Não tem que fazer o exame admissional? Você não faz o exame admissional? Mas o exame admissional no Santos é o seguinte... Mas não tem um exame médico? Não, o exame médico no Santos é o seguinte... Como é que é o exame médico no Santos? O cara pergunta assim... Manda aí. O senhor faz aquela primeira pesquisa. Isso. Mede a pressão? O médico pergunta, o senhor bebe? Aí o paciente fala, sim, eu aceito uma dosinha. Aí ele eu quero saber se o cara bebe, para saber se tem... e tal, da resenha. Então, a primeira coisa, o paciente já fala, sim, eu aceito uma dosinha, serve um uísque para ele. Já é assim. Entendeu? Outra coisa é que perguntam para ele a pressão. A pressão. Ele fala, não, eu falo, tô bem, não mede nada. Não, aguenta a pressão. Aguenta a pressão, tá tudo certo, tá tudo belezinha. Aguenta a pressão. Entendeu? Então, esse é o exame médico do Santos. O exame médico do Santos é esse. Então por isso que aí tá tudo bem, o cara não tá passando mal, não tá com febre, não tá com nada, ele é aprovado e vai pro campo. Vai pro campo. Então deve ser isso, porque... gente, um absurdo. Quando você contrata um jogador, todo mundo sabe que o jogador, muitas contratações não se concretizam justamente porque o jogador não é aprovado no exame médico, né? No exame médico é detectado uma lesão, no exame médico é detectado uma situação que o clube fala, olha, do jeito que está aqui a gente não dá para contratar, né? O jogador tá bichado. Fizeram o exame médico no William Arão, né? Imagino que deve ter feito. E não detectaram nada, e logo na sequência ele tem essa lesão. E panturrilha é um problema crônico, né? O cara não tem problema de panturrilha de um dia para o outro. Pô. Não. Isso aí é algo que vem sendo administrado pelo Arão muito provavelmente há algum tempo. Agora, não pegaram no exame médico, o jogador provavelmente não disse nada quando contratado, e aí, quando ele foi colocado e exigido, né, fisicamente nos treinamentos, ele sentiu, colocou a mão na panturrilha, o nosso Arão Panturrilha. Tubarões da resenha, inevitável não falar do Neymar. Quando se fala o seguinte, você mesmo já falou aqui, Adilson Moraes, hoje convidado do Tubarões da Resenha. Vou até tomar uma água aqui. A minha caiu aqui, produção. Minha água caiu aqui no estúdio. Não pode cair o Santos, tua água pode cair. A água pode cair tranquilo. Pode cair tudo aqui. Mas a verdade é a seguinte, meu caro Adilson Moraes, muito se fala sobre o Neymar. Tá. Nós vamos apresentar um comparativo do Santos com o Neymar e o Santos sem Neymar. Tá. Será que o Neymar realmente é decisivo? Será que com o Neymar o Santos muda de patamar ou tanto faz com o Neymar e sem Neymar? Vamos lá, produção. Vamos colocar essas informações para saber se o Neymar realmente é imprescindível hoje para o Santos Futebol Clube. Tá aí na tela. Sem Neymar, Adilson Moraes e público dos Tubarões da Resenha, o Santos jogou 18 vezes, foram 4 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de 29% sem o Neymar. Marcou 19 vezes e sofreu 27 gols. Agora, olha os números, Adilson e galera do Tubarões da Resenha com o Neymar. Foram 21 partidas, foram 9 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 52% de aproveitamento. O Neymar participou de 9 gols ativamente e com o Neymar em campo, o Santos tomou 22 gols. Nos números, os números evidenciam que o Santos com o Neymar é um time muito melhor do que o Santos sem Neymar. O aproveitamento sem Neymar é pífio, 29%. Com o Neymar é de 52%, Adilson. Então cai por terra
A tua tese, pelo menos nos números, eu quero saber, quero te ouvir, que o Santos sem o Neymar vai evoluir. Os números te desmentem. Nesses números aí, a gente tem que entender que estão computados a participação do Neymar no Campeonato Paulista. Né? Campeonato Paulista. Porque o Santos no Campeonato Brasileiro tem apenas 6 vitórias. Né? O Santos tem apenas 6 vitórias. Agora, do Neymar é o seguinte... É que a gente espera muito mais do Neymar, né? Eu acho que o torcedor santista, quando o Neymar chegou no Santos, claro, foi uma euforia, a camisa 10 está de volta, o rei se foi, né? Mas o príncipe chegou, colocaram ali um trono para ele, foi aquela festa, aquela comoção, que agora o Santos vai conseguir arrecadar dinheiro, que agora vai ser a reconstrução do Santos, que o Santos vai voltar, que vamos rumo a Libertadores, e vamos ganhar o título, e vamos brigar, e nada disso aconteceu. Não aconteceu absolutamente nada. Hoje a realidade é que o Santos é um time que está em 16º colocado, estamos chegando aí a 2/3 do Campeonato Brasileiro. O Santos não consegue mudar a página, o Santos não consegue chegar nem sequer ao 10º colocado, para ficar ali na primeira página. Hoje é 16º colocado. O primeiro time fora da zona de rebaixamento e muito graças aos seus adversários. Que o Fortaleza faz um ano atípico, né? O Fortaleza não é um time de Z4, esse ano faz um ano atípico. O Sport já começou o campeonato rebaixado, né? O Sport tem apenas uma vitória na competição. Tá mal o Sport. Tá péssimo o Sport, pior campanha de Adilson, time. Deixa eu te colocar um ponto aqui até para a gente debater. Só para voltar à questão do Neymar, o Santos ficou sem disputar a Copa do Brasil. Aí o Santos volta para a Copa do Brasil. Isso. Conseguiu a classificação, a vaga, né, melhor dizendo, de acordo com a classificação no Campeonato Paulista. O Santos volta para a Copa do Brasil, faz 2 jogos com o Neymar em campo na Copa do Brasil, e o Neymar sempre disse que ele fazia a diferença, ele disse isso, eu faço a diferença. E contra o CRB, veja só, o Santos não jogou a Copa do Brasil contra o Flamengo, contra o Palmeiras, né? O Santos não jogou contra um Grêmio ou um time mais cascudo, o Santos jogou contra o CRB. Com todo respeito ao CRB, o Santos não pode, Marcão, em 2 partidas perder a vaga da Copa do Brasil para o CRB, né? E o Santos não conseguiu vencer o CRB na Vila. No último minuto ainda, o centroavante lá do CRB bateu o pênalti e perdeu. Anselmo Ramon. Poderia ter feito o gol e o Santos ter dado um vexame. Não, mas a responsabilidade da derrota da Copa do Brasil, você coloca na conta do Neymar? Exclamação. Não é que eu coloco na conta do Neymar, talvez teria chamado a responsabilidade. Não é que eu coloco na conta do Neymar, é que o Neymar deu uma declaração dizendo que com ele faz a diferença. Mas ele entrou naquele jogo no final, né? E com a diferença... o Neymar jogou poucos minutos naquela partida. E que diferença que ele fez? Não, ele entrou e foi bem. Ele cruza uma bola. Tá, ele foi bem, o jogador do Santos. Não, ele jogou 20 minutos. O Neymar ele bate uma pro gol que o goleiro faz uma baita de uma defesa. Mas dá 20 minutos pro Messi. Não, mas tudo bem. Não, mas aí não. É claro, o Messi talvez hoje o Messi ainda joga muito mais que o Neymar. Esse é um ponto. Então, agora, o que eu quero chegar aí, Adilson, é o seguinte. O Neymar, a análise que nós temos do Neymar, ela é uma análise que considera aquilo que ele já jogou? Ou é a análise do momento? Quando a gente fala o seguinte, o Neymar não pode mais ser titular do Santos, tecnicamente. Se ele não melhorar, o Neymar vai perder a vaga. Isso analisa somente o momento atual ou nós estamos levando em consideração aquela expectativa que criamos sobre o Neymar? Porque eu acho que isso conta muito. Muito. Nós colocamos uma expectativa no Neymar lá no topo, lá em cima. Não é o Neymar de 2011 que veio. Exato. Agora, o Neymar hoje está jogando... O Neymar, só hoje, esquece o passado. Tá. O Neymar hoje está jogando mais que o Roleiser? Para mim tá igual. O Neymar hoje é um jogador comum. Comum. Ele não é aquele jogador acima da média. Ele não é um jogador de primeira prateleira, né? É claro que falar do Neymar vai reacender muita polêmica, debate, enfim, e tá tudo certo, mas é o seguinte, porque também tem toda essa questão do que o Neymar já fez pelo Santos, da idolatria, que o Neymar é um gênio, dizendo que o Neymar é o melhor jogador que o futebol brasileiro já produziu dos últimos 20 anos, não sei o que e tal. Tá, tudo bem, mas isso é passado. O Santos também já foi. O Santos foi um time que parou guerra, o Santos foi um time campeão do mundo, enfim, mas hoje a realidade é outra, irmão, mudou, né? Porque se a gente for falar de passado, então coloca o seu Pepe pra jogar. Isso, Clodoaldo, que estão lá na Vila, né? Põe pra jogar, mas porque não tem como. O físico já não dá mais, o técnico não dá mais, o Neymar caiu muito. Hoje o Neymar, ele é um jogador comum. Ele é tão comum que ele não foi convocado para a seleção brasileira. Com merecimento, na minha opinião. Com merecimento. Não tá jogando nada. Ele é tão comum que ele foi afastado do Al Hilal pelo Jorge Jesus numa liga da Arábia.
O Jorge Jesus também tá de brincadeira falar que o Ângelo vai ser um dos maiores meias do futebol. Tá de brincadeira. Não dá pra ser perfeito sempre, né? Mas, JJ tá de brincadeira. Mas se o Ângelo for... Não, se ele fizer o Ângelo jogar bola... Não, se ele fizer o Ângelo jogar, ele não é treinador, ele é mágico. Não, ele é mágico. Não, aí ele é Jesus mesmo. Tá feito o desafio pro JJ. Alô, JJ, corta pra mim, produção. Alô, JJ. Alô, Jesus. Se você fizer o Ângelo jogar, você não é treinador, é Jesus mesmo. Jesus, ele é Jesus, pô, é milagre. Tá de brincadeira. Se ele fizer o Ângelo jogar de ponta, de meia... De meia, ele falou que é de meia. De volante. É o novo 10 do Pô, tá de brincadeira. O JJ tá louco. Interna o JJ. O que fizeram? Mas eu acho que uma coisa que tá pegando muito com o Neymar é o comparativo com aquilo que ele já foi. Então, Mas agora, ele tá ganhando no Santos por aquilo que ele já foi, né? Então, esse é o ponto. E tem uma questão, esse é o ponto. E eu penso o seguinte, eu penso que o Neymar, muito do fato do Neymar não estar rendendo o que a gente gostaria que ele rendesse, é que ele mesmo, ele Neymar, quando ele se olha no espelho, e ele deve olhar para ele e falar assim, pô, velho, o que tá acontecendo? Cadê você? Onde é que você tá? Né? Ele não tá conseguindo se reencontrar com aquele Neymar que ele gostaria, né, de ser, porque ele volta para o Santos, que é o clube que ele ama, né? Ele diz que ama o Santos Futebol Clube, que é onde ele se sente bem, que é onde ele está em casa, né? Que é onde ele é acolhido, onde ele ainda tem esse conforto, as crianças amam o Neymar, ainda tem uma idolatria pelo Neymar, ainda tem um respeito, a torcida ainda tem esse respeito pelo Neymar, e ele não consegue render, e eu acho que isso está deixando ele muito irritado, e quanto mais irritado ele fica, e quanto mais pressão ele coloca sobre ele mesmo, né, ele acaba não rendendo. Então, para mim, o Neymar não está bem fisicamente. Fisicamente, até que está chegando uma sequência aí de 8 jogos, né? Mas ele tá chegando em qual situação? Tá chegando em qual situação? Ponto, tá né? chegando sem correr, tá chegando sem marcar, tá chegando sem dar aquelas arrancadas que ele sempre costumava dar. Então, assim, tem tudo isso tem que ser avaliado. O Neymar, pra mim, é aquele profissional que tá ficando até mais tarde e não tá entregando nada. Exatamente. Entendeu? Sabe aquele cara que o cara chega assim e fala, puta, olha, trabalhei pra caramba ontem, saí daqui 10 horas da noite. Tá, mas e aí o teu resultado? Você produziu o quê? Você produziu o quê? Você entregou o quê? Então, assim, basicamente é isso, entendeu? E o cara tá se vangloriando, tá todo mundo elogiando, o cara chega lá no dia seguinte e fala, cara, eu tô cansado, ontem eu fiquei até 10 horas da manhã. Então, e hoje a realidade... Teve o cara que saiu 5 da tarde que entregou mais que ele. Produziu. Entendeu? Então, será que o Neymar tá jogando ou a gente tá de fato passando o pano? Eu acho que tem um pouco dos dois. Então, acho que o Neymar, ele tá tentando se recuperar, mas tá muito longe daquilo que de fato a gente imagina. Como que é o cuidado do Neymar no extracampo? Eu acho que é aí que tá pegando. Então, para mim, Adilson, o que pega e só tem essa resposta, o Neymar, o staff dele e as pessoas do Santos, é como que o Neymar tá se cuidando. Eu queria muito ver, eu acho que o Vojvoda é um baita treinador, tá? Mas eu queria muito ver o Neymar na mão de um treinador um pouco mais, que eu posso dizer, sincero ou menos político. Porque nós saberíamos a verdade. Se o Neymar, por exemplo, tivesse um Sampaoli como treinador, o Sampaoli ontem já encrespou o Hulk. Mas o Jorge Jesus não foi transparente e realista quando ele disse, olha, o Neymar não consegue acompanhar o treino no Santos. Eu tô falando no Santos. No Santos é difícil, o Jorge Jesus falou aquilo que tá acontecendo. Ele falou a real. Falou a real. E o tempo é o senhor da razão. Mas o Juan Pablo Vojvoda não vai ser esse cara. Não. O Vojvoda é um cara ali que vai administrar a situação. Mas ele tem muita culpa também, tem muita culpa da imprensa, tem muita culpa da mídia, tem muita culpa de jornalistas que idolatram o Santos, né? Que são os parça, hein? Porque tem parça em todo lugar, irmão. É o seguinte, tem muita culpa também do Dorival Júnior, né? Por que do Dorival Júnior? Porque o Dorival Júnior, quando foi técnico da seleção brasileira, perguntaram para ele se o Neymar ia ser convocado ou não, ele disse que convocaria o Neymar ainda que ele tivesse uma perna só. Ou seja, o Neymar ouvindo isso, você acha que ele vai se esforçar? O Neymar ouvindo isso de um treinador da seleção brasileira, peraí, se o cara me convoca, se eu tiver só uma perna, mano, por que eu vou treinar? Então eu já estou dentro. Exato. Eu estou dentro do projeto, né, da Copa do Mundo de 2026. Então, agora que com a chegada do Ancelotti, que é um técnico maior do que o cargo, né, que tem um baita currículo, que não tem como você contestar, e tem peito e moral e tamanho para poder afastar o Neymar, tanto que ele afastou o Neymar, ninguém contestou, não teve barulho, não teve, né, burburinho, não, ele afastou o Neymar, você não vai jogar, e disse, o Neymar joga se ele estiver bem tecnicamente, tecnicamente ele não está. E estão dizendo agora o seguinte, depois que o Ancelotti
deu esse gelo no Neymar, né, essa não convocação, o Neymar está se esforçando mais. Ele vai ter que se esforçar, mas muito mais. E aí ele joga contra o Atlético Mineiro. Ele não sofre aquele pênalti, né, que ficou irritado, que poderia ter marcado o pênalti, ele poderia ter convertido, ter feito o gol, era uma outra história. Ele fura aquela bola dentro da área, que não é normal para o Neymar furar uma bola daquela. Eu vejo muita gente dizendo, poxa, mas isso acontece com todo mundo, furou. Mas o Neymar você não espera isso. Se fosse o Tiquinho que tivesse furado, beleza. Se fosse o Guilherme que tivesse, beleza entre aspas, né? Mas você falia, poxa vida, você já até se acostumaria, né? Agora o Neymar não, do Neymar você espera mais, ele não está entregando. Então eu acho difícil. Hoje, para mim, o Neymar está muito mais próximo de ser um jogador que se aproxima de perder a posição do Santos, né? Falando dentro de uma meritocracia, do que voltar a ser convocado para a seleção brasileira. Essa é a realidade.